outra, a crítica tem que ser pior ainda depois da atuação do Vasco. Gente, assim, eu sei que era time reserva, mas olha o time reserva do Vasco que entrou em campo ontem. Com todo respeito, não dava para vencer esse fraco time argentino. Olha a equipe, só a gente vê durante os 90 minutos. Gente, o time argentino é muito fraco. Ainda tem um detalhe que a gente não mencionou. O Vasco ficou com um a mais em um determinado momento do jogo no segundo tempo, aos 77 minutos do segundo tempo. Então, assim, não dá para normalizar o que o Renato fez, não dá para normalizar a péssima partida do Vasco da Gama e ainda tem a situação envolvendo o próximo jogo, que a pressão aumentou. Porque o Renato ficou no Rio de Janeiro para treinar o time principal e o time principal vai pegar o Remo, fora de casa, é um jogo difícil. Se não vencer, a pressão em cima do Renato Gaúcho vai aumentar cada vez mais. Então, péssimo resultado do Vasco na estreia da Sul-Americana, diante de um adversário extremamente fraco, independentemente da equipe que entrasse em campo. E embora tenha sido um time reserva, mas era um time reserva que tem bons jogadores, que inclusive vai ter jogador que vai disputar a Copa do Mundo, que é o Puma. Então, assim, eu não consigo normalizar a atuação do Vasco, nada que aconteceu. O Alexandre Mendes, que é o outro auxiliar, também está na foto. Ou seja, precisava dos dois treinando o time principal aqui no Rio de Janeiro um dia. Vamos ser bem sinceros. Aí eu me coloco no lugar dos jogadores que entraram em campo. Muita gente critica o Marino. Gente, o Marino foi reserva do time reserva. Ele veio para o Vasco da Gama depois de uma ligação do Fernando Diniz, que já foi demitido. Ele olha pro canto ali do gramado, não tá nem o principal treinador dele. Ele mesmo fica desmotivado. Claro. Eu me coloco no lugar do atleta. Tudo bem que vai ter atleta que não vai se desmotivar. Mas eu entendo também o Marino performar mal. Eu também acho isso. E, Caio, você falou do JP, talvez foi a boa notícia, ele e o Avelar nessa partida? Com certeza, Fernandinho. JP é uma baita de uma notícia. Eu sou suspeito para falar, sou muito fã do futebol do JP. Tinha comentado antes do jogo para ficarem de olho nele, porque ele tem potencial para entregar. O que ele entregou dentro de campo ontem foi o melhor da partida, assim, com a camisa do Vasco. Se o Vasco criou oportunidades, como eu falei aqui no início, se o Vasco conseguiu surpreender as minhas expectativas, mesmo com o time reserva, em volume de jogo, não no resultado, tá? Foi muito por conta do JP, que jogou muita bola, dominou o meio de campo, tanto defensivamente quanto ofensivamente, organizando as saídas de bola do Vasco. O JP é um menino de 20 anos de idade, ainda tem muita coisa para melhorar, para evoluir, obviamente. Já está no início da carreira dele, acabou de voltar de um empréstimo do Avaí, onde ele foi muito bem, a torcida do Avaí gostou muito dele lá. E ele ontem, assim, jogou muita bola mesmo. É claro que a gente tem que ponderar também a fragilidade do adversário, ele precisa ser testado contra times mais fortes, mas precisa ser testado. Ele precisa ter as oportunidades dele no Campeonato Brasileiro, no time principal. O Avelar também foi muito bem, o lateral esquerdo, mas o Avelar ele tem uma concorrência muito grande assim, na posição dele no lateral esquerdo. O Vasco hoje tem o Cuiabano e o Lucas Piton de opção. Não estou dizendo aqui que o Avelar não briga, tá? O Avelar foi muito bem ontem também e pode ter colocado uma pulga atrás da orelha do Renato. Mas o JP, na posição que ele joga, ele tem vaga no time titular do Vasco e ele precisa dessa chance para jogar. E tem muita gente que questiona o JP por conta da intensidade, do ritmo, que ele é um jogador mais lento. Eu sou, como eu falei, suspeito para falar porque eu gosto muito do futebol dele, mas se a gente tivesse mais JPs no futebol, o futebol seria muito mais agradável de assistir, porque é um moleque de muita classe, de muita categoria, que eu particularmente gosto muito de ver jogar, e aí salta aos olhos, assim, o jeito que ele domina a bola, que ele fica de cabeça erguida o tempo inteiro, joga muita bola e precisa ter mais chance. Né? Tem muita categoria e a gente vê aí, eu acho que esse é um debate amplo no futebol hoje em dia, né, que ele é 80%, 85% força física e 15% Sim. talento inato. E a gente vai vendo um monte de jogo ruim. Exato. Aí a gente começa a ver um outro tipo de jogo, que é interessante também, mas enfim. Aí a gente entra numa certa nostalgia, pra gente que é da geração que viu um monte de camisa 10. Todo Sim. time do Brasil tinha um camisa 10, um cara de categoria. E aí a gente olha um cara vencendo décadas, que é o Ganso, né? Com toda a categoria dele, a técnica dele, como é gostoso ver o Ganso jogar e como ele é decisivo. Ele Sim. é super efetivo, super técnico. Eu gosto também que vivam esses personagens, como eu amo os camisa 9. Eu adoro aquele centroavante de grande área, que às vezes para encaixar para o tipo de jogo de hoje em dia é mais difícil, mas aí eles vão vencendo a resistência, né? Ou o sistema, na verdade. Ontem, o Matheus França teve mais uma oportunidade na partida, Vene, mas ele vem sendo um alvo de críticas por parte da torcida. O auxiliar, Bruno Lazzaroni, saiu em defesa do Matheus França. Cadê? Foi um jogador que não aconteceu com a camisa do Vasco da Gama. Eu vou relembrar aqui o seu comentário em relação ao Arthur Cabral, que tem jogador que simplesmente não acontece no clube.
e foi o caso do Matheus França. Ele não aconteceu com a camisa do Vasco da Gama, acho que ele já teve muitas oportunidades para mostrar o futebol que ele já mostrou em outros momentos, em outros clubes, inclusive no Flamengo. Não à toa o John Tex, na ocasião, pelo Crystal Palace, fez um alto investimento pelo Matheus França, mas ele sofreu com problemas físicos lá na Inglaterra, teve uma grave lesão, veio para o Vasco para tentar reconquistar o bom futebol dele, só que eu acho que a passagem dele aqui pelo Vasco da Gama vai ser esquecida. A minutagem dele também não é tão alta, né, Vene? E não foi só a minutagem também, porque ele foi um jogador que ele foi usado em várias posições. Por exemplo, o próprio Fernando Diniz chegou a utilizá-lo como segundo volante. Na ocasião eu não concordei, por conhecer o Matheus França, acho que por característica não ia dar certo. E no Vasco da Gama, a todo momento a gente vê também uma rotatividade de posição no Matheus França. Mas, repito, pelo investimento que se faz nesse jogador, pelo alto salário, eu acho que não vale a pena mantê-lo, porque o contrato dele vai acabar agora de empréstimo. Se o contrato acaba de empréstimo, realmente já foi, o trem já passou. Mas se ele tivesse um pouco mais, eu acho que caberia ter mais paciência. Eu acho que por 2 pontos. A diferença do caso dele com o Arthur Cabral é que o Arthur Cabral, ele era titular. Ele é titular. É um bom ponto. Ele ficou meses e meses e meses tendo todos os minutos do mundo para ele se encaixar. O Matheus, poucas vezes ele foi titular. Então ele entra no decorrer da partida. O número de minutagens dele é bem menor do que do Arthur. E outra, você traz um ponto muito interessante, Vene, que é a questão dele não jogar quando entra na posição dele. Gente, já é difícil você conquistar um espaço no clube do tamanho do Vasco. Você entrando, né? Você só entra, você nunca é titular. Aí, quando você entra, não é no teu lugar. Isso já vai dificultando. Aí tem um pouco da torcida perder a paciência, que tá certíssima, tem que perder mesmo. Isso tudo vai sobrecarregando o jogador, no sentido de, cara, como é que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou traçar? E ainda encaixa dele ter uma polêmica tão ruim que foi na semana passada, que a gente já desvendou aqui, que na verdade não foi nada demais, mas obviamente o torcedor fica bravo. Foi o Caio mesmo que falou. Poderia ter evitado compartilhar a foto, repostar a foto, né? Então, assim, são vários elementos que eu acho que não sei nem se a camisa do Vasco não encaixou no Matheus. Eu acho que, na verdade, foi no caminho um pouco de falta de sorte. Dele não ser usado na posição, ter pouca minutagem, aí cai uma polêmica. E aí, quando ele consegue ser titular, obviamente, a pressão tá enorme e o time todo é mais inoperante, porque não foi só ele que não fez uma partida maravilhosa. E os elementos vão fazendo com que o cara não aconteça, né, Caio? Eu entendo o que você diz, Fernandinha, mas eu tenho 2 ponderações assim, em relação tanto à minutagem quanto à posição que ele joga. Porque eu acho que o Matheus França precisa definir qual é a posição dele também. Porque muitas vezes isso fica em dúvida. Ele entra de atacante, de falso 9, essa não é a posição dele. Ele entra de meia pela esquerda, não é a posição dele. Meia direita, também não é assim que ele se sente mais à vontade. Então ele precisa definir, e talvez, não sei se ele já falou isso para o Renato, antes para o Diniz, aonde ele se sente mais à vontade de jogar, porque, e aí em relação à minutagem, eu acho que pelo que ele entrega dentro de campo, quando ele entra, ele teve até muitos minutos. Assim, com todo respeito ao Matheus França, que não chegou onde ele está à toa, tem qualidade para isso, mas no Vasco até agora ele precisa acordar, já passou da hora dele acordar, porque ele entra, ele tem poucos minutos, beleza, mas nos poucos minutos que tem gente que mostra mais do que ele. Eu acabei de falar aqui do JP, por exemplo. JP e Avelar tiveram seus primeiros minutos, o JP até já tinha entrado, mas muito menos do que o Matheus França. Os dois entregaram muito mais do que o Matheus França na primeira, segunda oportunidade que tiveram. E a gente espera que os jogadores abracem essa oportunidade, entendam onde estão e a oportunidade que tem nas mãos para vencer na carreira, para poder subir o nível cada vez mais, e o Matheus França não tem aproveitado. Eu tentei defender. Percebeu? Eu percebi. Eu fiquei sem argumento agora. Porque tem uma hora também que é só o torcedor que sabe, entendeu? É isso. Aí eu tentei. Não, esse negócio de... Só um minutinho. Negócio de posição, aí tu falou também. Aí a gente tentou, vai botar a posição. Você falou, não, ele jogava bem e tal, assim. Não, bom jogador. Bom jogador. Aí eu tentei falar... O John Textor gosta, inclusive. Não sei o que lá.